Olá, bem-vindos, bem-vindas ao grupo de estudo. Confesso que já perdi o número da sessão. Esta será a sessão, não sei. Tens ideia, Gabriel? Não, já devem ser umas quantas. Não tenho, Eu penso que deve ser a sessão 15. Ok, mas é isso. Ela há de aparecer correta depois na gravação e no podcast. E hoje vamos para o Gabriel, né? Pronto, só para... senhor Bamboal, senhor Portugal. Hoje vamos continuar no contexto, vamos para o nível de pensamento em transparência, que é a última das três partes do contexto. Portanto, o contexto tem estas três partes: o nível de pensamento em responsabilidade, ou a relação com a ação, com a ética; o nível de pensamento em sustentabilidade, ou a relação com a natureza; e o nível de pensamento em transparência, ou a relação com a informação. Hoje vamos focar, nas outras sessões passadas vimos os anteriores, e hoje vamos focar no da transparência. E antes de começarmos, quero partilhar aqui uma alegria com o Gabriel, fez um convite para lançarmos novos programas através da Bamboal. E, portanto, se vocês forem ao site da Bamboal Portugal, www.bamboal.pt, vão ver que aparece logo lá um destaque, que é o programa da Introdução às Sociedades Regenerativas, que é baseado no livro, e que a Bamboal fez já uma edição e vamos fazer a segunda. Vai começar no dia 3 de novembro, portanto são 6 sessões, e portanto partilho essa alegria da Bamboal ter escolhido voltar a fazer esse programa. E também, como se não bastasse, ainda por cima fez o desafio de fazer 2 outros programas para quem já fez a introdução. Estes 2 outros que eu vou referir é para quem já fez a introdução às sociedades regenerativas. Então, um é Avançados em Sociedades Regenerativas, onde quem fez a introdução vai aprofundar e vamos pôr as mãos na massa e aplicar as distinções e os frameworks aos mundos de jogos que cada um estiver a criar. E um de introdução às sociedades de comuns, que é assim uma grande novidade, e que vai focar nas estruturas meméticas das sociedades de comuns. E portanto vamos poder pensar o que é que são organizações de comuns, como se desenham organizações de comum, quais são os princípios que temos que ter em atenção. E no final, para termos, no final dessas 6 sessões, também são 6, o avançado está previsto para 3, 10, 17, 24, é a semana de 24, 25, 26 e 27, são 4 sessões o avançado. O de introdução são 6, e o outro de introdução às sociedades de comuns também são 6, e começa no dia 2 de dezembro, portanto 2, 3 e 4, e depois na semana seguinte 9, 10 e 11 de dezembro, também ao final da tarde, sempre os horários das 7 às 8h30. E neste das sociedades de comuns, vamos falar das estruturas meméticas e como desenhar organizações de comuns, como pôr isso em prática, que tipo de frameworks, que distinções vamos trazer para ajudar no desenho, os princípios. E portanto o objetivo é que cada pessoa possa refletir e no final do programa decidir se quer desenhar a organização de comuns, transformar a sua numa organização de comuns, adaptar mais o desenho à organização de comuns. Pois há várias possibilidades que podem sair. É um grande desafio, porque uma organização de comuns é uma organização sem proprietários. E, portanto, há desde logo muitos desafios a vencer nessa caminhada, mas não deixa de ser interessante. E traz-me alegria e medo, estes programas, em particular estes 2, que são 2 novidades. Portanto, pô-los a mexer desde base é um gosto, e o medo é necessário para isso, para lidar com essa novidade. E também porque, em particular, o de comuns vai tocar muito no tema de hoje, no tema do nível de pensamento em transparência. Então é interessante a gente ter isso aqui em cima da mesa. Gabriel, o que é que ficou vivo aí em ti com esta partilha, com este arranque aqui? O meu check-in foi celebrar o teu convite e os programas que vamos lançar, e partilhar a minha alegria com isso. E tu? Eu, antes de mais, queria dizer que hoje são dia 21 de 10 de 2025
Eu não consegui alterar aqui, não se consegue alterar aqui o nome, portanto eu não sou a Bamboal Portugal, sou o Gabriel, mas pronto, de qualquer maneira estou aqui a representar a Bamboal Portugal. É assim, eu tive o grato prazer de ter feito enfim, o primeiro introdução às sociedades regenerativas que a Bamboal subscreveu para fazer este curso, este programa com o Marco. E na verdade, eu devo dizer, e peço desculpa estar aqui a ocupar um pouco este tempo, mas vou tentar ser muito rápido, mas na verdade o que eu senti foi que tive uma elevada perplexidade quando percebi que, embora eu edite livros sobre regeneração, eu pouco percebo sobre regeneração. E, portanto, aquela ideia de que quem edita percebe, às vezes isso não é completamente verdade, porque, por exemplo, o livro do Design de Culturas Regenerativas tem uma visão e uma abrangência, do meu ponto de vista, extremamente holística, mas não é tão específica quanto o Marco traz. Portanto, a forma como o Marco traz o tema da regeneração é bem diferente daquilo que eu estava à espera, confesso. Pronto, e, portanto, para mim foi uma alegria ver esse curso. Foi uma alegria ter a possibilidade do Marco ter aceito a fazer os outros cursos, porque para mim é um desafio óbvio. Portanto, para quem faz o curso de Introdução às Sociedades Regenerativas, sai, obviamente, do meu ponto de vista, sai, obviamente, com vontade de fazer os outros, o avançado e o dos comuns, porque se de facto nós queremos mudar alguma coisa ou sermos sementes de mudança, nós precisamos ter o mínimo conhecimento para perceber, como o Marco diz muitas vezes, sabermos o X no mapa onde nós nos encontramos e, portanto, é aquele X que nos permite dizer, ok, eu estou aqui. Portanto, este é o local onde eu estou, então se eu sei onde eu estou, então eu sei quais são as minhas fragilidades, as minhas forças, as minhas possibilidades de eventualmente mudar o mundo e alterar e conviver com a vida. E há um aspecto que é interessante, que é o Daniel Val traz, aliás, uma metáfora muito curiosa do livro dele, em que diz que quando o avião está a voar e nós precisamos de fazer as mudanças, nós não precisamos de alterar os botões todos, porque senão o avião cai, não é? Portanto, vamos alterando alguns botões e, portanto, nós conseguimos que o avião continue a voar, mas introduzimos algumas alterações. E é um pouco isto que eu senti quando fiz o curso de Introdução às Sociedades Regenerativas do Marco, ou o programa do Marco, em que eu senti, de facto, tive a luz de quais eram os botões que eu próprio, pessoa, tenho que alterar. E, portanto, eu não parti com o olhar para fora, mas este programa fez exatamente o foco ao contrário. E, portanto, eu senti que estava a ser mirado por mim próprio e eu a olhar para enfim, para a transferência, para estes elementos que o Marco já trouxe agora aqui e que vamos hoje trazer, achei que, de facto, nós, olhando para isto, para estas relações com os pensamentos em transparência, em responsabilidade, etc., nós vemos o quão distantes nós estamos e o que nós precisamos trabalhar em nós e, sobretudo, na relação também com o outro. Pronto, e, portanto, agradeço imenso ao Marco. Estou extremamente curioso e expectante que tu, embora eu esteja absolutamente motivado para isso, mas gostava que um dia, pode ser agora, pode ser noutra altura qualquer, me trouxesses que mundo é esse que tu vês da sociedade de comuns. Eu tenho aqui o livro dele e gosto sempre de trazer isto porque acho que isto é muito interessante, que é, de facto, o caminho da regeneração. O outro caminho a seguir é, efetivamente, o das sociedades de comuns e, portanto, para mim, acho que é um desafio. Se já é um desafio a regeneração, nós pensamos em termos regenerativos, e mudarmos a nossa conduta e a nossa forma de estar relativamente ao tema da regeneração, o quão será nós conseguirmos alterar, dar o step para o outro passo a seguir, que é a sociedade de comuns. Já me calei. Obrigado, Marco. Grato, Gabriel. É uma pergunta fascinante, essa pergunta, e é incrível, sim. Eu sonho com essa perspectiva de nós vivermos numa sociedade em que não precisamos de intermediários, não é? Onde cada um de nós sabe assumir a responsabilidade e sabe lidar com as coisas que estão à sua volta como adultos iniciados, em colaboração e fazendo sentido da informação e em conjunto, com a capacidade de nos segurarmos espaço uns aos outros.
e é uma utopia, não existia a grande escala, é uma utopia, mas é uma utopia que vejo a se materializar. Portanto, como o livro diz, é a emergência portanto, está a acontecer já está a acontecer sementes em vários pontos, em particular naqueles que estão mais avançados nas sociedades regenerativas, porque começaram a lidar com os problemas inerentes a isso, e ao lidar com esses problemas começam a trazer novas perguntas, novas perplexidades que nenhum de nós se tinha lembrado. E uma delas é o tema da propriedade, é um grande tema que vem ancorado em toda a teoria dos commons e toda a teoria dos bens comuns, não é? que tem feito tem-se lançado muita escrita sobre isso, desde que a Eleanor foi eleita Prémio Nobel da Economia, exatamente com a sua teoria dos commons, dos bens comuns, aqui no sentido de bens comuns, e que tem aberto muito este horizonte de pensar, ok, então, o que é que nós andamos, quais são as estruturas, com o que é que nós andamos a pensar e como é que nós nos podemos organizar, porque há exemplos encantadores no mundo de não mudou a natureza do que eles fazem, mas mudou a natureza de como eles se organizam e isso mudou tudo. Eu gosto muito do exemplo da Burtos na Holanda, que hoje é uma rede de 11 mil enfermeiros que cobre o sistema holandês, e eles eram, no início, e são 11 mil enfermeiros, fazem cuidados de prestação de saúde de proximidade, de vizinhança, nas pessoas, nas casas das pessoas, e portanto eles não alteraram o que eles fazem, o serviço que eles prestam às pessoas, mas alteraram foi a organização que eles tinham, portanto era uma empresa que era hierárquica, estatual, pública, e que havia alguém a dizer o que é que a pessoa fazia, os 10 minutos para ele dar a injeção, os 5 minutos para ir tratar da medicação, portanto havia aquelas listas de trabalho que todos os enfermeiros tinham cumprido de manhã, e hoje eles estão organizados em equipas de 10, portanto já não há essas hierarquias, não há chefes, eles é que decidem os seus ordenados, decidem as suas avaliações, como é que fazem, estão auto-organizados em equipas de 10 e servem pessoas. E isto mudou, isto está desde 2006, começaram pelos primeiros 10, com o Joshua, o seu fundador, e os outros que seguiram, e hoje cobre os 11 mil, o território todo, e são 11 mil enfermeiros, organizados em equipas de 10 pessoas, não é incrível isto. E o que eles mudaram foi a forma de se organizar, e de repente têm enfermeiros contentes, porque estão a prestar cuidados de saúde, estão verdadeiramente a estar com as pessoas, a cuidar das pessoas, portanto, para aquilo que foram treinados e que quiseram fazer enquanto profissão. As pessoas estão super contentes porque têm atenção, têm cuidados de saúde, são escutadas, são cuidadas, portanto, tal. E o sistema está contente porque reduziu o orçamento de saúde na Holanda, ao nível global, para percentagens muito significativas. As pessoas estão satisfeitas, há menos doenças, há menos doentes, portanto, todo o sistema funciona bem, e aquilo que se fez foi mudar a forma da organização. Não se mudou, só se mudou a organização. Isto é um caso paradigmático do que mudar a organização e da forma como nos organizamos muda todo, porque de repente na Burtos o enfermeiro já não tinha que colocar partes de ti para poder entrar no hospital ou no centro de saúde. Qualquer enfermeiro que hoje, ou médico, ou profissional de saúde que trabalhe no setor, para ir para um desses lugares tem que deixar uma parte de si à porta, porque lá dentro não pode ser completo. Não pode dizer o que pensa, não pode dizer o que sente, tem que responder ao chefe, tem que seguir as ordens de não sei quando. Não é? E de repente estes enfermeiros, caiu isso tudo, desapareceu isso tudo. Não é? Eles podem ser quem são e são bem-vindos como são aceitos nas suas equipas, aquelas equipas lidam com os problemas, e nós não estamos a falar de um mundo de fantasia que é tudo flores. O conflito está lá, as coisas estão lá, o que é humano está lá, e eles lidam as coisas uns com os outros e fazem trabalho de desenvolvimento humano em conjunto. Eles usam muito o Process Work e o Deep Democracy, que é a metodologia que vem de governação do Process Work, e outras ferramentas, a comunicação não violenta e outras ferramentas, para fazer sentido disto e ajudar as pessoas a trabalhar neste contexto. Este trabalho de ir para as sociedades de comuns e ter mecânicas de organização diferentes e lidar também com a informação forma diferente, como nós vamos ver hoje, implica muito trabalho a nível do indivíduo e das equipas, para nós conseguirmos estarmos em conjunto uns com os outros e colaborarmos verdadeiramente entre pares, e não estar naquela coisa de que alguém vai fazer por mim. Não, eu não apanho a garrafa do chão porque alguém da Câmara vai vir limpar e vai vir fazer, né, whatever que seja a forma de pensar. Portanto, muda muito isso. Sim, é uma grande conversa essa, com essa pergunta se abre, e há muito mais temas, vamos aflorando, e pode ser aqui que através da leitura,
se consiga fazer sentido de alguns dos pontos. Mas sim, Gabriela, é uma excelente pergunta e eu consigo imaginar e já consigo e vivo, de certa maneira, no meu dia-a-dia, sementes dessa sociedade e formas de trabalhar e ser em conjunto com os outros que têm a ver com isso, onde eu quero estar em ambientes onde eu sou aceito plenamente, com a minha sombra, com a minha luz, com tudo aquilo que represento e os outros também, e é verdadeiramente incrível estar numa equipa onde as pessoas sabem o pior de nós, elas sabem as partes mais negras de nós, que não querem, que a gente não quer mostrar a ninguém e quer esconder, não é? E estão contigo nisso, e nós sabemos as partes mais negras uns dos outros e estamos lá a ser uns com os outros. Isso é de facto para mim um sinal de humanidade muito grande, que as pessoas não se têm que esconder e que é determinante e é um salto de consciência para ir para esse patamar da regenerativa e depois para as de comuns. O salto de consciência já tem que acontecer para a regenerativa, não é só na de comuns, ele tem que acontecer logo na regenerativa, pois a comuns bebe disso, bebe desse salto de consciência. O grande salto está nesta linha para irmos para a regenerativa. Então, Gabriel, vou começar aqui a leitura. Estás em que página? Desculpa lá. No ponto 2.3. Olha, eu não tenho aqui o meu... Tenho aqui. Qual é a página? Podes dizer qual é a página? É 125. 125, ok. Quem estiver aqui a acompanhar e quiser ir, vai para a página 125. Estamos no 2.3. Relação com o pensamento em transparência, com o nível de pensamento em transparência. Há uma ligação direta entre os níveis de pensamento em responsabilidade, os níveis de pensamento em sustentabilidade e os níveis de pensamento em transparência. Quanto mais alto os níveis de pensamento em responsabilidade e sustentabilidade, mais alto terá que ter o nível de pensamento em transparência. No sentido de acesso e partilha de informação, de tornar visível o que está a acontecer aos diferentes agentes dos mundos jogos. Os 7 níveis de pensamento em transparência são o secreto, o público, o marketing, o voluntário, o informativo, aberto e radical. Nível de pensamento em transparência secreto. É o nível de transparência das polícias secretas, das máfias e das redes de crime organizado. A informação é classificada e escondida intencionalmente para manter poder e controle. Apenas um pequeno grupo de pessoas tem acesso aos dados. Qualquer fuga de informação pode ser considerada traição ou crime. Pode fomentar desconfiança e abuso de poder. Invoca-se razões de segurança, mas frequentemente é usado para manipulação e repressão. Portanto, é o nível de pensamento que estão dentro deste tipo de organizações no que diz respeito à informação. E tem vindo a público muita informação, tem sido aberto, tem sido libertada a informação das polícias secretas ao longo do mundo, e porque completaram os 50 anos, os 75 anos, portanto, enfim, dependendo do que está classificado, e começou também já a ser feitos muitos filmes sobre o tema, e nós começamos a ver, de facto, o que é que este secretismo, o que é que esta ideia do secretismo provoca, escondido muitas vezes por razões de Estado e por coisas de Estado e de segurança nacional, debaixo da ideia dos Estados, mas de facto o que é que está lá por trás verdadeiramente. Aliás, há uma série muito interessante do grupo do Star Wars, que se chama Anor, se não me falha a memória, Anor, A-N-O-R, já vou pesquisar aqui na internet, e que tem isto. Aliás, a série está antes de um dos filmes do Rogue One, do filme Rogue One, e retrata como é que a informação é usada, está muito baseada neste conhecimento que eu estava aqui a falar, como é que ela é usada para manipular Estados, para manipular revoluções, pessoas e afins. Chama-se Andor, perdão, não é Anor, é Andor, A-N-D-O-R. E é de facto interessante, ela mostra muito bem este panorama e o porquê de estar no nível de informação secreta e o que é que este provoca, digamos assim. Nível de pensamento em transparência público ou legal. É o nível legal, o que a lei obriga. As pessoas tornam público o que são obrigadas. Exemplos, as contas bancárias. Só tornam públicas se forem obrigadas. As organizações o que são obrigadas. Exemplos, os relatórios e contas anuais. Ou os relatórios de sustentabilidade.
Apenas a informação exigida por lei é tornada pública. O objetivo é cumprir regulamentos, não criar abertura real. Presente em empresas, governos e instituições reguladas. Podem criar a falsa sensação de transparência, pois só é divulgado o que é necessário. Há pouco espaço para a colaboração e inovação com base nesta forma de pensar. Portanto, estamos no segundo nível de pensamento em transparência. Gabriel, o quê? Tu podes intervir sempre que qualquer coisa ficar vivo, podes me interromper e intervir, ok? Enfim, ok. Nível de pensamento em transparência, marketing. É semelhante ao público e a informação que é acrescentada é para manipulação, para benefício próprio. Exemplos, comunicados de imprensa ou a relação com os meios de comunicação social e as redes sociais. A informação é seletivamente divulgada para construir uma narrativa favorável a quem a divulga. Usa transparência para influenciar a percepção pública e ganhar vantagem competitiva, por exemplo. Típico em marcas, políticos e empresas que querem aparecer mais abertas do que realmente são. Pode tornar-se manipulação disfarçada de abertura. A transparência é usada para benefício próprio, não para criar confiança genuína. Portanto, isto é o nível de pensamento em transparência que eu estou a designar de marketing. Estes três, o secreto, o público e o marketing, estão dentro do universo dos sistemas degenerativos. Portanto, os sistemas degenerativos têm tendência a praticar um destes níveis de pensamento em transparência, ou seja, a relação com a informação é desta natureza que nós estamos a falar. Nível de pensamento em transparência voluntário. É o nível que vemos no multi-stakeholder. As pessoas que começam a partilhar a sua informação para interagir com outros. As redes precisam deste nível para operar. As organizações que partilham a informação e convocam ONGs, populações locais, entre outros, para ajudar a resolver os problemas, partilhando informação. São exemplos de entidades que estão neste nível. É o que estamos a ver nas organizações pós-modernistas, exemplo, o Conscious Capitalism ou as ODS das Nações Unidas. A organização começa a partilhar informação proativamente para colaborar com os outros. A transparência não é total, mas existe um esforço consciente para envolver os stakeholders. É essencial nas parcerias público-privadas, nos projetos sociais e de impacto coletivo. Pode haver seletividade na informação partilhada, mostrar o que convém. A transparência ainda é controlada, falta aqui um é, ainda é controlada pela organização, sem abrir espaço para a influência externa real. Mas é o primeiro nível, é o nível de charneira, não é? Entre os sistemas degenerativos, como a gente viu nos outros dois níveis de pensamento, e os sistemas regenerativos. Está aqui a sociedade de impacto, é o nível de pensamento em transparência típico das sociedades de impacto, das ONGs, portanto, deste universo de entidades que estão aqui neste forma de pensar, não é? Neste nível de pensamento. Portanto, corresponde diretamente com o nível de pensamento em responsabilidade adulto e com o nível de pensamento em sustentabilidade sustentável. Que fica vivo em ti aqui, Gabriel, com esta leitura até aqui. É isto, quer dizer, não, ou seja, quando nós vemos estes níveis de transparência, ficamos sempre a pensar que, de facto, um dos problemas, não é problema, mas é uma das questões que nós precisamos trazer e ter presente até que ponto é que nós efetivamente estamos a ser transparentes e se queremos ser, não é? Pronto. Porque para mim, por exemplo, claro que o transparência voluntário é de facto, pronto, nós temos que abrir esforço, ou melhor, criar aqui a divulgação, não, perdão, eu queria dizer, não é do marketing, é do público, em que nós temos que trazer a informação que é exigida, tornada pública, é exigida por lei, não é? Os relatórios e contas têm que estar disponíveis, mas a questão é até que ponto é que, para além de alguém exterior olhar para nós e perceber que nós estamos melhor ou pior, até que ponto é que, de facto, nós nos queremos envolver com as pessoas e se nos envolvermos, precisamos trazer, do meu ponto de vista, um nível de transparência aberto. Não é? Porque as pessoas têm que saber com o que é que contam, que tem que ser uma coisa aberta, no sentido em que nós precisamos de
de estar disponíveis para acolher as pessoas. E, portanto, quanto mais fechados estamos, mais confinados estamos, mais difícil nós temos uma relação, mais difícil se torna termos uma relação de proximidade, não é? Porque estamos no esconde-esconde. Isso é o que as empresas fazem, não é? Pronto. Portanto, estão permanentemente no esconde-esconde. E, portanto, querem mostrar aquilo que não são, muitas vezes, outras querem mostrar o que são, mas, na verdade, é preciso nós evoluirmos nesta questão da transparência, porque isso tem a ver também com a nossa relação com o mundo. E, portanto, se nós estivermos sempre aquém, sempre na transparência degenerativa, que é até ao voluntário, vamos dizer assim, portanto, a secreta, a pública e o marketing, nós estamos sempre muito a guardar jogo e o envolvimento é sempre superficial. À medida que nós vamos avançando nos níveis de transparência, vamos passando para o informativo, o aberto e o radical, aí nós estamos a começar, de facto, a ter uma evolução grande na nossa maneira de estar, mas também na relação com o outro. Com o outro, leia-se, empresas, entidades, pessoas, clientes, leitores, etc. Pronto. Portanto, é um pouco isto. Grato, Gabriel. Sim, por exemplo, o caso que eu estava a dar ainda há pouco da Burtos é um exemplo. Ela não pode acontecer, a Burtos não pode acontecer nos níveis de pensamento em transparência que nós falamos até aqui. Não é possível haver uma Burtos nesse contexto, não é? Portanto, ela precisa de ter um outro nível de pensamento em transparência para poder operar, para ela poder operar. No mínimo, tem que ser este voluntário que nós estamos a falar, no mínimo. No caso, na minha perspectiva, terá que ser superior. Então, nível de pensamento em transparência informativo. Então, nós vamos começar a entrar nos 3 níveis que estão dentro das sociedades regenerativas ou dos mundos de jogos regenerativos, não é? Nível de pensamento em transparência informativa. É semelhante ao voluntário e oferece mais, torna mais visível o que está a passar no interior e nas relações com os diferentes stakeholders. Fornece informação para a colaboração e evolução. As organizações que começam a mostrar como estão a cumprir ou não os ODS, não é só pôr os ODS fora, é mostrar como estão a cumprir ou não os ODS. O que estão a fazer nos seus processos são exemplos, bem como as organizações que estão a abrir os seus dados, estão ligadas aos movimentos de Open Data. Vai além da transparência voluntária. Muitos dos Estados estão a fazer isto, estão a pôr muitos dados públicos em movimentos de Open Data. Vai além da transparência voluntária. A informação é usada ativamente para melhorar processos e colaboração. As organizações abrem os seus dados internos para que outros possam aprender e contribuir. Cria confiança real entre os stakeholders. Pode revelar vulnerabilidades organizacionais, exigindo maturidade emocional e resiliência. Existe cultura de accountability, prestar contas, deixar rastro, tornar visível, ser auditável, para evitar que dados sejam mal interpretados ou usados contra a organização. Portanto, isto é decisivo. É incrível isto. A melhor forma da organização se proteger quando abre a informação é ser accountable, é ter a accountability, não é? Um exemplo disto. O código, dentro do movimento de open source, não é, que ainda está no nível acima, nem está neste, está no nível acima, nós temos a Bitcoin e temos toda a infraestrutura tecnológica que suporta as Bitcoins e os sistemas da Bitcoin. Talvez seja o código do mundo que foi mais visto, que é mais auditado. É um código aberto e é o código mais visto e auditado no mundo. Portanto, a melhor forma de tornar aquele seguro e manter-se seguro é aquele código ser aberto, é o que eu defendo, e poder ser auditado por qualquer pessoa do mundo, não é? É incrível este pensamento, mas é de facto revolucionário e deve-se muito, aliás, estes 7 níveis de pensamento em transparência deve-se muito ao movimento de open source, de open data. Foi lá que eu fui buscar alguma das distinções. A organização é minha, mas é de lá que fui buscar algumas das distinções e devo esse crédito a essa comunidade que muito me inspirou e que muito tem inspirado o mundo a ir para estas novas formas de organização. Estava-me aqui a lembrar de uma situação que é muito usada aqui e que começou, por exemplo, empresas como a IBM estão a fazer e outras tantas, são a inovação baseada em crowd, não é? Portanto, eles começam a abrir as patentes, abrem os problemas que têm dentro das organizações. Portanto, as empresas abrem, colocam fora esses problemas, os dados e as coisas todas, e depois dão prémios a pessoas que conseguem resolver aqueles problemas.
abrem concurso e é a própria crowd do mundo que vai, isso chama-se crowd innovation, e a própria crowd do mundo é que vai ver o que é, portanto as multidões, as pessoas vão ver e ajudam. E as ajudas não vêm muitas vezes das áreas ditas tradicionais, são aquelas pessoas com perfis e caminhos muito diferentes que muitas vezes conseguem encontrar soluções inovadoras para muitos dos problemas. Isso só acontece porque as empresas vulnerabilizaram-se e puseram fora um problema que elas não sabem resolver e puseram a informação necessária e suficiente para que outros possam ver, estudar e resolver aquele problema. Isso é um exemplo de estar neste nível que nós estamos a falar. Ou as empresas que estão a pôr as suas patentes fora, a abrir as suas patentes, e tu que és um empreendedor ou que estás a ver as coisas, podes usar aquela patente para fazer qualquer coisa, e então depois a empresa tem um sistema de licenciamento da patente, mas que é marginal face à aplicação que tu estás a fazer daquela patente. De outra maneira, aquelas patentes provavelmente não iam ser usadas, estavam num sítio qualquer escondidos e elas assim estão públicas e permitem a inovação das CRADs. São exemplos de como a abertura de informação, como deve ser, colocada como deve ser, neste nível de natureza informativa, abre a possibilidade de colaboração a uma larga escala, a uma escala sem precedentes. Não é? E são exemplos desta maneira de pensar. A pergunta é como é que as grandes empresas, enfim, para não se falar nas pequenas, conseguem ter a maturidade, e estou a falar ao nível do C-Level, como é que eles conseguem ter a maturidade para, e estou a falar também, estou a pensar também nos acionistas, como é que eles têm maturidade para conseguir entrar numa situação dessas, não é? Ou seja, saírem daquilo que é a sua linha condutora habitual e de repente, porque para eles qualquer passo é uma radicalidade. Não é? Portanto, ou seja, eles se estiverem, imagina, vou dizer, numa transparência em público, passar para a transferência em marketing, não diria que não, mas pronto, mas pelo menos para a transparência informativa é radical, não é? Para eles é uma coisa radical, porque é uma mudança radical na forma de pensar e de estar. Portanto, o que tem influência não só na questão da forma para falar para fora, como também, como também dentro. Porque dentro eles também precisam ter outro tipo de comunicação. Já não pode ser a mesma. Não é? Portanto, ou seja, uma empresa que, porventura, para fora, queira ser de uma determinada maneira e quer utilizar algum destes princípios que está, pelo menos num nível acima daquilo que ela já está, tem influência a todos os níveis dentro da organização. Exatamente. Para fora. Exatamente. Esse exemplo, tu estavas a dar um exemplo que parecia que não, mas é um exemplo muito real. Esse exemplo do legal para o marketing é um exemplo que aconteceu muito quando houve a transição das organizações tradicionais para as organizações de mercado. E porquê? Porque tu viveste isso e sabes disso, não é? As empresas antigas eram empresas que estavam hierarquizadas, com muitas estruturas, muito cheias de códigos, e portanto a informação era toda ela muito controlada e a informação que vinha para o público era a informação estritamente legal. Sim, sim. Mudar para essas empresas começarem a falar em marketing e em produto e pôr mais informação do que aquilo que era o legal para ajudar os consumidores a consumir, os consumidores conhecerem melhor a informação dos produtos e tal, foi um grande caminho, foi uma grande abertura. Não é? Todos nós vimos isso acontecer, portanto, pelo menos aqueles que estão no mínimo com a minha idade, não é? Porque as sociedades de mercado não são assim muito antigas em Portugal, começam com o Cavaco, não é? As leis que abrem as sociedades de mercado em Portugal são com o Cavaco Silva, portanto, 82, se não me falha a memória do primeiro governo do Cavaco, portanto é daí que estamos a falar para cá, portanto, e quem tem estas idades assistia a esse processo das sociedades tradicionais a virem, e é exatamente isso, é a dificuldade que era ir para esse nível, que é muito importante, o consumidor exigia isso, porque ele precisava comparar as propostas, precisava ver, não é? Portanto, o nível de transparência do marketing foi uma necessidade por virtude de irmos para a sociedade de mercado. Só que uma vez estabelecida na sociedade de mercado começam a aparecer a manipulação, não é? Começa só a usar aquele instrumento que é criado para informar o consumidor para outro tipo de coisas, não é? E a gente começa a entrar no marketing puro e duro com as aspas, aquele marketing que manipula, não é? Que quer nos levar para uma determinada tendência, que tem práticas hoje, muitas delas já são proibidas, mas tem práticas de neuromarketing, tem práticas de adição, de fixação da atenção, por aí fora, em particular em crianças e não só, em populações mais vulneráveis.
Mas sim, isso está em cima da mesa, não é? São temas que estão em cima da mesa. E para mim a partir do momento em que hoje em dia a informação está, nem sei bem o nome que lhe é de aplicar, mas pronto, que a informação está, por um lado, demasiado generalizada, mas mal generalizada, não é? No sentido em que a internet hoje em dia é bastante estranha, não é? Portanto, é negativa na forma, muitas vezes negativa na forma como se aborda, porque qualquer pessoa diz qualquer coisa, não é? Ainda que não seja verdade, passa a ser. Portanto, a internet, estou a pensar fundamentalmente no Facebook, mas se calhar outros meios são semelhantes. Portanto, se calhar às tantas, as próprias empresas, por forma de se protegerem, vão se calhar ter que passar para níveis acima, não é? Quase por obrigação, porque senão vão tentar guardar a informação. Portanto, ou seja, o caminho a seguir o caminho que eventualmente pode acontecer é: isto está a ser muito difícil e, portanto, nós já estamos aqui a lidar com coisas que não são verdade, mas que acabamos por ter que nos proteger, mas se calhar a proteção pode ser ao contrário, pode ser uma transparência. Ou seja, pode ter que passar para o nível acima, porque já não dá para esconder, já não dá para estarmos no nível de controle de coisa nenhuma, porque senão, a partir do momento em que eu estou a controlar, eu tenho fissuras, tenho fugas de informação, tenho contra-informação e, portanto, eu já não consigo lidar com isso. Portanto, ou seja, se calhar o caminho agora, quase naturalmente, diria eu, vai ter que subir um nível ou 2 níveis, para que as pessoas digam: pronto, não vale a pena eu continuar a chatear aqui a empresa, porque isto já está mais do que aberto, portanto já perde o sentido, não é? É muito incrível que tu estejas a dizer isso. Há um consultor de energia que ajuda pessoas, empreendedores na área de energia, que o que ele está a dizer é: antigamente, quando havia assim inovações de energia, toda a gente queria esconder, proteger a coisa, para registar a patente, para aquilo não ser copiado por ninguém. Então, o que eles começaram a perceber, quando faziam isso, é que se a patente era realmente importante, vinha algum grande, algum interesse grande, comprava a patente, arrumava e aquilo acabava. Okay? Pronto, era uma patente que ia ir contra a indústria do petróleo. Então, alguém do petróleo vinha, comprava aquela coisa, arrumava a patente, ficava ali e ficava arrumado. Era uma patente que ia ir contra a indústria do gás. Então vinha alguém do gás, pronto, quer que fosse, acontecia assim uma coisa desse género. Eles começaram a topar esse tipo de padrão. Então, neste momento, o que é que ele defende, o que é que ele aconselha estas pessoas que estão a criar inovações na área da energia? O que é que ele aconselha? Que eles venham imediatamente tornar público. Claro. Tudo público na internet, tudo coisa bem descrito, com a licença de Creative Commons, tudo aberto, replicado em vários sítios, e para outros poderem vir testar, vir fazer, vir coisa, e virem dizer: não, eu experimentei isto é mesmo verdade, e não sei o quê. E de repente aquela inovação tornar-se mesmo pública e aberta, e não ser possível de ser adquirida ou fechada, porque o facto de ser patenteada também torna isso. Protege quem criou por um lado, mas também fecha a divulgação se alguém quiser fazer isso. O entrar no movimento aberto faz exatamente o contrário. E é exatamente isso, Gabriel. Esse é o nível de pensamento em transparência aberto. Que é o ponto e traz aqui um outro aspecto que eu dou um ponto de vista interessante. Isso é muito interessante o que dizes, e sobretudo traz aqui uma outra coisa. A informação fica de tal modo atomizada, não é? Portanto, de tal modo espalhada pelo mundo todo, que já não é propriedade de ninguém, não é? E, portanto, já passa a ser na posse de toda a gente. E, para além disso, eu acho que aqui há um outro aspecto que dá vida a tudo isto, que é uma coisa que nós hoje já pomos em questão, é a liberdade, não é? Portanto, ou seja, a liberdade, que é uma palavra que hoje em dia já está muito, condicionada. Se calhar nós temos que passar claramente e rapidamente para níveis acima, de modo a que diz: bom, a transparência é total, portanto não há nada a esconder, está tudo tão atomizado, já está tudo tão espalhado, toda a gente já sabe que já nem vale a pena fazer nada contra ninguém nem contra nada, porque já está para o mundo todo, não é? E hoje em dia a globalização tem esse efeito positivo de algum modo, negativo por outros, mas de facto esse aspecto positivo de, se nós tornarmos uma transparência aberta ou radical, de repente espalha-se para o mundo inteiro como um vírus, não é? Pronto. E de uma forma positiva, porque traz liberdade, traz conhecimento, traz possibilidades, traz
uma rapidez de informação que nós não teríamos em momento nenhum. Sim, permite o que nós estamos a viver, esta integração de culturas, onde os saberes do Oriente e os saberes do Ocidente, do Norte e do Sul, se casam todos para criar qualquer coisa de novo, não é? Isto é único e é potenciado pela internet e por termos este meio que nos une a todos, não é? Que tem potencial para unir os bilhões de seres que nós somos. De facto, estes dois têm essa portinha e estes dois, quer o aberto, quer o radical, que é os que eu vou ler, são as bases das sociedades de comuns. É aqui que as sociedades de comuns realmente nascem. As sociedades regenerativas começam a aparecer a partir do informativo e até de certa maneira já do voluntário, mas sobretudo do informativo. Mas é aqui no aberto e no radical que começa verdadeiramente as sociedades regenerativas, ou as organizações regenerativas, ou os mundos regenerativos. O nível de pensamento em transparência aberto é um nível que emerge na internet, com o open source, com a Wikipedia, com os modelos baseados no crowdsourcing, e que agora se alastram para outros universos. É o nível que permite a inteligência coletiva e o movimento grassroots, o governo aberto. Para mim, o Patient Opinion no Reino Unido é um dos mais bonitos exemplos. Organizações a operar aqui têm informação aberta para toda a organização e abrem para fora, embora tipicamente não toda a informação. A empresa em Spiral opera neste nível de pensamento. Informações, processos e decisões são abertos por padrão. Qualquer pessoa pode aceder, usar e contribuir com o seu conhecimento. A transparência gera inteligência coletiva e inovação descentralizada. Requer modelos de governança robustos para evitar caos ou manipulação. E robustos no sentido de estarem bem definidas as regras da governança dialógica. Aqui estamos a falar, sobretudo, de organizações que usam governação dialógica, estruturas dialógicas de governação. Quero falar um bocadinho sobre o Patient Opinion, porque é um exemplo encantador. Foi uma ONG no Reino Unido que criou uma espécie de livro de reclamações do sistema público, do sistema, não só público, do sistema de saúde do Reino Unido. E que estava fora dos hospitais e estava fora do Estado. E então eles começaram a criar essa entidade e as pessoas nos hospitais, nos centros de saúde, onde andassem, dentro do sistema, podiam ir lá em qualquer momento e fazer uma reclamação. E essa reclamação podia ser uma apreciação ou podia ser algo que não está bem. Não é? E eles conseguiram que as pessoas que eram visadas nessa reclamação e os responsáveis pelos serviços onde essas pessoas tivessem que vir responder. Tivessem que vir que leram e dizer algo sobre aquilo. É verdade, é mentira, vou resolver, vou fazer, não interessa. Então, qualquer pessoa podia lá pôr, podia ser da comida, de uma resposta que teve mal, de um atendimento que foi bom, whatever. As pessoas ponham. E o sistema começou a ser usado pelas pessoas. A primeira das grandes surpresas. Mais de metade do que era colocado lá não eram reclamações, eram apreciações. Primeira grande surpresa. Não é? Quando se começou a usar o sistema. Isso tornou o sistema muito amigável para os profissionais de saúde e para as organizações. De repente, já não era só a ONG que promovia o sistema, já eram as entidades que queriam promover o sistema porque estavam a receber as opiniões favoráveis dos seus clientes, não é? dos seus utilizadores. E mais ainda, usavam isso para ir com os governos locais e centrais para dizer, estão a ver, nós estamos a cumprir bem o nosso papel, a população está aqui a dizer que funcionou. Não é? E depois, nos casos que realmente tinham razões e que as pessoas estavam a fazer reclamações, as pessoas vinham responder e aconteciam mudanças. E, portanto, o sistema começou a mudar por dentro, com informação que vinha de fora, mas começou a mudar por dentro. Muito ligado ao como Mintzberg, que é um teórico dos desenhos, um estratega teórico do desenho organizacional, dizia que as burocracias só têm uma maneira de mudar. Quando elas são ameaçadas por fora, elas fecham-se e protegem-se, mas elas sabem mudar é por dentro. Elas mudam por dentro. E este Patient Opinion, que usa esta informação aberta, por qualquer pessoa, tu podes ir lá ao site e vais ver as reclamações das pessoas e as respostas, está aberto para toda a gente, ele não está fechado, não é? Teve este mérito de ajudar as burocracias inglesas a se renovarem por dentro e a atacarem os problemas que as pessoas estavam a trazer como oportunidades de inovação e melhoria,
para transformar aquela crítica numa favorável, numa apreciação, não é? Então, ele hoje, penso que já não se chama Passionate Opinion, eu recebi a informação que tinha mudado de nome, mas se pesquisarmos pela coisa vamos chegar lá na mesma, mas é um exemplo encantador do que faz esta ideia de abrir a informação e tornar os dados abertos e públicos, e o que é que provoca do ponto de vista da colaboração de um sistema? São milhares de pessoas que entraram em colaboração com este sistema. São milhares de pessoas, milhares de chefes, milhares de profissionais de saúde que começaram a usar esta informação para colaborar e melhorar os processos nos diferentes sítios, não é? Eu sou tentado a fazer-te uma pergunta para a qual provavelmente tu não tens resposta, mas o que é que difere esse patient opinion de alguns grupos no Facebook, que normalmente só dizem mal? Este patient opinion é uma aplicação, não é? Portanto, está construída para ter estruturas de mediação, não é? A Wikipedia, tu também tens esse problema. A Wikipedia, as pessoas vão lá alterar e mudam as páginas e põem as generadas e põem essa coisa toda. Então há grupos de pessoas que recebem as notificações quando as páginas são alteradas e que vão verificar. Portanto, é a crowd que produz a informação, mas é a crowd que também que tem vigilância sobre o conteúdo. Não no sentido editorial, portanto, se a informação está correta e está bem escrita, ninguém muda, não é? Não no sentido editorial, mas no sentido da asneira ou de prevenir os abusos, não é? Pessoas que vão lá estragar, que vão lá pôr palavrões e essas coisas todas, não é? Portanto, isso tudo é validado pela própria crowd. E aqui é por desenho, não é? Portanto, há pessoas que também estão a monitorizar e o sistema, se houver asneiradas e coisa, tira, obviamente, mas não censura, não é retirado nada que tenha a ver com a opinião das pessoas, a não ser que seja uso impróprio do sistema, não é? Pois. Isso é mediado pela própria plataforma, coisa que no caso dos grupos de Facebook ou qualquer outro grupo, não tem a ver com o Facebook, tem a ver com qualquer empresa que esteja nesse contexto, não é? Portanto, estas aplicações têm essa virtude, são desenhadas para isso e são accountable, não é como é o Wikipedia, não é? Wikipedia, tu podes ver a história de todas as alterações, quem é que fez, quando é que fez, em que data, e recuperar qualquer versão desde que aquela página foi criada. Tu, Gabriel, não é tu, uma pessoa lá da Wikipedia, não, qualquer um de nós. Por isso é que eu te disse aqui atrás que é essencial a accountability. É o que defende estas organizações. Pois. Porque em qualquer altura nós podemos auditar e ver o que é que aconteceu, onde é que aconteceu e quem é que mudou. Quem foi o utilizador, em que hora é que fez, porquê é que fez. Isso é determinante. Não é? Isso é muito importante. E há muitos estudos muito interessantes sobre diferentes áreas que usam a Wikipedia. Por exemplo, a Wikipedia é muito usada e foi usada, por exemplo, na Revolução Verde, no mundo árabe, ela foi muito usada para transferência de informação. A comunicação mais rigorosa estava a acontecer no Twitter e na Wikipedia, que eram as pessoas que estavam a usar aqueles canais para. Então, se tu estivesses a acompanhar as páginas do que estava a acontecer naqueles países, aquelas páginas eram notícias autênticas que estavam a ser co-criadas por muitas pessoas ao mesmo tempo. Okay? Pois. Tu podias auditar o jornalista, o investigador de movimentos sociais, de governação, de sistemas políticos, pode olhar para aqueles dados e ver tudo o que se passou e como é que aquilo foi construído. E como é que... Portanto, ver a história. Pois. Faz história através disto. Não é? E não é pagado. E não é paga, exatamente. Não é apagado. Apagado, sim, isso. Pois. Não é... Sim, também então não é muito bonito, é muito bonito. Claro que a Inspiral nasce daqui. Há uma história muito bonita do fundador da Inspiral também. A determinada altura ele escreve um livro que retrata todos os processos, como é que ele fez, como é que aquela coisa vai oferecer a todos os seus concorrentes. Oferece. Ele não vendeu, ele ofereceu a todos os concorrentes e deu cursos. Foi dar cursos aos concorrentes que quiseram, ofereceu-se para dar cursos gratuitos, porque o interesse dele era que a Holanda tivesse um bom sistema de saúde e não que ele fosse milionário ou rico ou que tivesse uma empresa com muito famosa. Aliás, ele nem é milionário, nem é rico, continua a ser um enfermeiro e muito dedicado à causa. E, portanto, é disso que se trata, não é? É destes contextos que se trata. Esse livro estás a falar do livro da Buurtzorg ou da Inspiral? Estava a falar agora da Buurtzorg e agora vou falar da Inspiral, dizer que é outro caso muito inspirador. Vocês podem ir à internet e ver, porque eles têm tudo público. Não têm a sua informação interna, essa está interna, mas eles têm tudo público. Os seus procedimentos, os seus manuais, as reuniões todas, convidam até as pessoas, cerca de 25%
das pessoas em cada reunião anual são convidadas de fora, não do grupo, para eles continuarem a estar permeáveis à inovação, à voz dos outros. Portanto, eles têm uma cultura de inovação, de movimento aberto muito interessante. Eles foram muito influenciados pelo movimento Occupy, já existiam antes, mas foram muito influenciados pelo movimento Occupy e beberam muito da filosofia do movimento Occupy. Então, isso deu-lhes estrutura e hoje desenvolvem software para colaboração, para estruturas desta natureza, pelo mundo fora. Como é que se escreve Occupied? Occupy, OCC? Sim, UPY. Uma das pessoas, não é, que foi filósofo e pensador do movimento Occupy é o Charles Eisenstein. Não é? Charles Eisenstein ajudou-nos a todos a fazer sentido do movimento Occupy quando ele aconteceu. Não é? Foi uma das pessoas que nos ajudou a fazer sentido daquilo que estava a passar. É muito bonito este nível de pensamento e aquilo que ele queria. Nível de pensamento em transparência radical. É quando a informação se torna aberta para o mundo todo. A informação torna-se livre e disponível para todos, dentro ou fora. A informação privada passa a ser a informação inerente à condição humana, à experiência interior, às relações. A interação com o mundo torna-se pública. Há poucos exemplos puros aqui, embora haja várias experiências. A Wikipédia, a organização, tem tentado atuar aqui. O Partido Pirata Nórdico também. Experimentei este nível com a One Perfect Movement, a associação de onde nasceu a João Sem Medo. E a empresa Buffer opera aqui. As DAOs, a transparência deixa de ser estratégica ou controlada e torna-se um princípio absoluto. Todos os dados, decisões e processos são públicos por padrão, por desenho, não é? Então, padrão desenho. As únicas informações privadas são as experiências humanas subjetivas, como as emoções e as relações pessoais. Requer maturidade e mudança cultural profunda. Pode expor indivíduos e organizações a riscos de exploração e abuso. Ainda é um conceito emergente com poucos exemplos puros. O Possibility Management está a experimentar nesta direção e cultiva este nível de pensamento em transparência nas suas equipas. Portanto, é um nível... Por ser um nível que se expõe muito, pode ser um nível vulnerável a quem quer fazer mal, portanto tem que se ter muita atenção no desenho destas organizações e deste tipo de funcionamento. Já há alguns casos bastante... Nós no One Perfect Movement usávamos um software que já não existe, que chamava-se Better Means, que era um software construído mesmo para este tipo de organizações. E, portanto, tudo era público, toda a informação era de natureza pública, não havia informação, os salários, as avaliações, aquela informação, nada disso era escondido. É o caso da Buffer. A Buffer põe isso tudo fora, incluindo os seus membros. Quero-te dizer, Gabriel, que já na Safira, portanto, a Safira operou a partir de 97, 96, finais de 96, 97, e depois é adquirida pela KPMG já nos anos de talvez 2017, por aí, me lembro bem. E já na Safira nós tínhamos um nível de informação voluntário e informativo. Embora toda a organização não tivesse, portanto, ao nível do pensamento em sustentabilidade e em responsabilidade não tivesse equiparado, mas no nível da informação estava. Portanto, a Safira tinha duas estruturas de informação, o Fast System e os e-mails, e todos os empregados podiam consultar qualquer informação. Nenhuma informação, incluída da administração e das tomadas de decisões, estava vedada a qualquer pessoa. Podiam ver as propostas, a informação dos projetos e afins. Todos os empregados da Safira tinham NDAs e estavam vinculados à confidencialidade, porque a gente trabalhava com projetos em setores que exigiam essa confidencialidade, portanto a equipa toda tinha isso e, portanto, para fora tínhamos que ter essas reservas devido ao trabalho que tinha, mas dentro a informação era pública e aberta e promovia a colaboração ao nível horizontal. Portanto, isto já, vê lá os anos que isto já foi, não é? Portanto, a Safira foi criada em 96, portanto, estás a ver os anos que lá foi. E a Darwin ainda deu um passo mais em frente, porque levou isto ao limite, os conselhos de administração eram públicos, no sentido interno. As pessoas, qualquer trabalhador da Darwin podia vir ao conselho de administração, ter um tema, participar no conselho, ver as reuniões, agendar temas e afins. Portanto, estava completamente aberto. Não havia internet, que senão... já se fazia muito dessas coisas. Portanto, brincou-se muito com este tipo de
quer do aberto, quer do radical, aqui neste contexto. Mas, portanto, dizes tu que é preciso ter cuidado porque isto depois há alguns que podem transformar. Tem que estar bem desenhado e a cultura tem que estar bem definida para isso não ser, por exemplo, a Buffer está ok com tudo aquilo que coloca e não tem problema, não é? Eles desenharam de maneira que para eles seja ok. Mesmo a comunidade do WordPress é uma comunidade muito aberta, muito de código aberto, e é uma comunidade muito transparente e também desenhou-se para estar ok com estas coisas, não é? Portanto, não se pode ir naif. Portanto, a questão é esta, no desenho tem que ser, não se pode ir naifes a pensar que toda a gente está de boa vontade. Portanto, tem que se ter um desenho que verdadeiramente tenha isso presente e pronto, a coisa acontece por si. Não há grande tema. As sociedades regenerativas começam a emergir nos níveis de pensamento em transparência informativa, aberta e radical. Há uma relação direta entre o nível de pensamento em responsabilidade adulto e o nível de pensamento em transparência voluntária, bem como entre a alta e o aberto e os outros níveis. A maturidade organizacional e cultural é essencial para operar nos níveis mais altos. Transparência e responsabilidade são indissociáveis. Quanto mais alto o nível de pensamento em transparência, maior a necessidade de um nível de pensamento em responsabilidade. O nível de pensamento em transparência aplica-se a indivíduos e a mundo de jogos. Portanto, embora não seja necessário que todas tenham que estar alinhadas no mesmo tempo, mas elas têm tendência a se alinhar. Estes níveis de pensamento têm tendência a alinhar. Nós vivemos num tema caótico, transição, e portanto é normal que uma área esteja num determinado nível, outra esteja noutro, que outra tenha um nível de pensamento e responsabilidade, portanto, que esteja assim tudo a flutuar, porque estamos nesse tempo, mas a tendência de facto é isso, começaram a uniformizar, à medida que as estruturas vão caminhando no nível de consciência e vão progredindo nesta escada, tornando... Essa é uma escada importante perceber, aquela que tu mostraste no início, porque por ser escada parece que uns estão mais em cima do que os outros e não se trata disso, não é? Não se trata de uma hierarquia escondida. Aqui nós estamos a falar de complexidade. O que a escala diz, portanto, cada nível, cada estrutura magnética destas, o que diz é eu tenho mais capacidade de abraçar complexidade, mais capacidade de abraçar complexidade. Portanto, eu vejo mais coisas, incluo mais coisas na minha decisão e na minha governação. É isso que a escada quer representar. Portanto, é preciso consciência, trabalho de consciência em cada um de nós e nas equipas, porque vamos abraçar muito mais variáveis, muito mais complexidade. Portanto, vamos ter isso presente dentro de nós, não é? As estruturas hierárquicas lidavam com aquele nível, ela daquela maneira, não sei o quê. O mundo hoje obriga-nos a lidar com muitos temas ao mesmo tempo e com uma velocidade de adaptação e de reação muito grande. Portanto, não pode ser da mesma natureza. Então nós temos que aprender a lidar com a complexidade e é isso que está a acontecer. Essa escada, a única coisa que tem é mais complexidade. O que quero dizer é, eu estou a lidar com mais complexidade, estou a lidar com mais complexidade, estou a lidar com mais complexidade. Portanto, sociedades de comuns são sociedades cujo nível de complexidade com que geram é maior do que todas as outras. Tem presente no seu espaço de consciência o todo em que estão envolvidos e todas as variáveis que afetam o todo. Então, é preciso ter isto presente, não é? Quando nós estamos a falar nessa evolução, o que estamos a falar é de sistemas vivos complexos. No fundo, são elementos naturais, não é? Que é a vida, exatamente. É isso, é a vida. A vida tem isso. Não é? A vida tem isso. Questões fundamentais deste ponto. Qual o nível de pensamento em transparência em que operas e dos mundos de jogos em que participas? Que mapas estão a ser usados? E é isso que está em cima da mesa aqui neste ponto 2.3. Exato. E com isto terminamos, não é? Chegamos mais uma... 19 ali certinho, assim certinho. Okay. Algo que está vivo, Gabriel, aqui no fecho, algo que está vivo? Não, o que está vivo é aquilo que já falámos, ou seja, é o que se sente, sente-se a urgência da mudança, não é? Portanto, é o que eu sinto. Sente-se que este mundo já não é mais o mesmo, é um mundo diferente daquele em que eu nasci, é um mundo diferente daquele em que eu vivi, é um mundo diferente daquele em que eu trabalhei em organizações grandes, e, portanto, é um mundo que nós precisamos de acolher e de olhar para ele com curiosidade, com expectativa, com imaginação, com interesse e com perspectivas de mudança e sobretudo, de evolução individual e coletiva.
Grato, Gabriel. Olha, eu sinto-me contente com esta exploração. Fez-me, talvez de todos, dos 4, aquele que mais me disse alguma coisa ao longo da minha carreira profissional foi, de facto, este da transparência, porque eu vim da área das tecnologias de informação e dos sistemas de informação, e, portanto, lidei muito com a informação. A minha entrada neste universo da complexidade foi por via da informação e, portanto, este é um tema que me é caro. Eu consigo me relacionar com a minha carreira e com as minhas coisas, quando, por exemplo, a responsabilidade entra muito com o Possibility Management e o nível de pensamento em sustentabilidade com o desenvolvimento regenerativo, portanto, são mais recentes na minha vida, este entrou muito mais atrás, e, portanto, diz mais, tenho mais memórias associadas a eles, tenho mais experimentação também associada a ele. Em vários momentos me lembrei, porque muita da experimentação foi feita com o Rui Aires, vários momentos me lembrei que interessante seria ter o Rui aqui, também a ouvir a opinião dele e a voz dele, a trazer a experimentação, ou o Paulo Costa, ou o Paulo de Carvalho, que foi outro que andou muito nesta experimentação em conjunto, em particular no doutoramento que fizemos e que estávamos par a par. Então foi, sim, traz-me assim outra alegria e outras memórias assim neste contexto. 2.4, vamos continuar com o contexto, desta vez sistematizando e fechando a distinção de contexto. Na próxima sessão, quem se quiser juntar a nós é muito bem-vindo, às terças-feiras, às 18 horas. O endereço é sempre o mesmo e podem encontrá-lo no grupo de eventos do Signal. Ou no meu Substack, normalmente nas notas está lá, eu ponho uma nota antes de começar a sessão e podem encontrar lá no meu Substack. Vemo-nos em breve. Até já. Até já. Obrigado.